Este é mais um vídeo sobre o romance Bisco Roxo e a ideia hoje é a gente conversar sobre o choque de culturas. Um traço muito interessante no romance Bisco Roxo é que justamente porque a narradora é uma adolescente que praticamente não fala, não consegue verbalizar aquilo que pensa, aquilo que sente, a gente tem apresentado o tempo inteiro um mundo de estranhamento a partir do olhar dessa personagem. A Cambile não sendo só a pessoa que observa, mas também a pessoa que é observada e que é tornada estranha por quem está assistindo. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, olhando alguns exemplos. O romance todo é repleto dessas percepções de estranhamentos, mas a gente vai destacar apenas alguns. Então, o primeiro que a gente vai ver é ainda bem no começo do romance, com a percepção da freira, da irmã Verônica, que é irlandesa, sobre os hábitos dos ígbicos. Passávamos todo o Natal na cidade onde havíamos nascido. Irmã Verônica chamava isso de migração anual dos ígbicos. Ela não entendia. Dizia com seu sotaque irlandês, que fazia as palavras rolarem sobre sua língua. Por que tanta gente da etnia Igbo construía casas enormes em suas cidades natais para passar apenas 1 ou 2 semanas em dezembro, enquanto tinham residências bem menores nas cidades grandes onde viviam o resto do ano? Eu sempre me perguntava por que a irmã Verônica precisava entender aquilo, quando simplesmente era nosso jeito de fazer as coisas. A gente repara aqui nesse trecho da irmã Verônica olhando para esse hábito dos ígnimos. Eu quero destacar aqui 2 coisinhas, acho. O primeiro é a expressão migração anual dos ígnimos, né? A ideia de migração anual, ela está muito ligada na nossa cultura ocidental à migração das aves, por exemplo, né? Principalmente de uma migração que é um tempo específico. Então, reparem, a irmã Verônica olha para os ígbicos como o outro que precisa ser explicado e que tem um hábito que ela não entende e que ela vai chamar de migração anual dos ígbicos. E a percepção dela de que ela é superior aos ígbicos porque ela não faz isso, né, fica claro na palavra migração, nessa ideia de migração anual, como se fossem pássaros voando para o sul durante o inverno. E uma outra coisa muito curiosa é que esse é um dos pouquíssimos trechos em que a opinião da Cambile bate de frente com a opinião de alguém que está fora e que responde, em certo grau, essa pessoa, apesar de ela não verbalizar, né? A Cambile vai dizer por que a irmã Verônica precisava entender aquilo, quando simplesmente era nosso jeito de fazer as coisas. Ela se coloca, mesmo que no pensamento, e ela percebe, a Cambile percebe aqui, o preconceito, né, que está por baixo, aqui por trás da fala da irmã Verônica. E ela requer para si o direito de fazer as coisas como os ígnimos fazem, ponto final. O segundo caso aqui é a oposição entre Papa e Papanuco, que é o avô, né? Vamos ver aqui o trechinho. Cambile e Jajá, hoje à tarde vocês irão à casa do seu avô visitá-lo. Kevin vai levá-los. Lembrem, não comam nada, nem bebam nada. E como sempre, vão ficar só 15 minutos. 15 minutos. Sim, Papa. Papa dizia isso todo Natal desde que tínhamos começado a visitar Papanuco. Havia alguns anos. Papanuco marcar uma reunião na Umuna, que extensão de nossa família. É a ideia de uma família ampliada, a ideia de uma aldeia, talvez, a ideia de uma família maior, né? Para reclamar com seus membros que não conhecia os netos que nós o conhecíamos. Fora o próprio Papanuco quem nos contara isso, já que Papa não falava dessas coisas. Papanuco contara a Moana que Papa se oferecera para construir uma casa, comprar um carro, contratar um chofer para ele,
contando que ele se convertesse e jogasse fora o Xi e o altar de sapê que havia em seu quintal. Papanuco respondera que queria apenas ver seus netos quando pudesse. Ele não ia jogar o seu Xi, já que dissera isso a Papa como sempre, mas lhe pediram que nos deixasse visitar Papanuco, cumprimentá-lo, pois todo homem velho o suficiente para ser chamado de avô merecia ser cumprimentado por seus netos. Papa jamais cumprimentava Papanuco, jamais o visitava, mas mandava maços de nairas, nairas aqui é a moeda da Nigéria, para ele por intermédio de Kevin, ou de um dos membros da Umuna, maços mais finos do que aqueles que Kevin recebia de bônus de Natal. Não gosto de mandar vocês à casa de um pagão, mas Deus vai protegê-los, disse Papa. E aqui eu quero levantar algumas coisinhas, né? Ainda nesse slide, eu acho que é interessante pensar que Papa jamais cumprimentava o próprio pai. E aqui, isso daqui é uma grave ofensa dentro das culturas africanas. Todo velho nas culturas africanas, ele é reverenciado. Ele não pode ser ignorado. No momento em que Papa simplesmente não cumprimenta o seu pai, ele está aqui marcando todo o rompimento com a cultura local, com a cultura dele, né? O cristianismo do Papa aqui, ele chega a um nível em que ele rompe totalmente com a cultura Igbo, né? Ele rompe totalmente com a sua umuna, ele rompe totalmente com a sua família. Uma outra coisa para a gente pensar aqui é como esses dois apresentam mundos diferentes, né? Papa querendo que o pai se converta, né? Ele oferece uma série de coisas que são materiais e que pouco ou nada tem a ver com a fé. Tem a ver simplesmente com jogar fora o Xi e o altar de sapê que havia em seu quintal. E assim, fato é que a fé do Papanuco poderia estar baseada, sim, em objetos mais físicos, mas o fato de jogá-los fora, de destruir o altar, para ter um carro, uma casa, contratar um chofer, não garante que a fé, que a crença dele tenha mudado. Vamos lá, um outro choque interessante de cultura é entre Cambile e a Maca, que é a prima dela, filha da tia Ifeoma, né? E aqui a gente tem um diálogo que começa com as amigas da Amaca que estão na casa dela. Seu cabelo é de verdade? Perguntou a outra. Só percebi que ela estava falando comigo quando a Maca disse: Cambile. Queria dizer às meninas que meu cabelo era de verdade, que eu não usava extensões, mas as palavras não saíam. Naquela noite, quando eu estava pondo a mesa para o jantar, ouvi a Maca perguntar: Tem certeza de que eles não são anormais, mãe? Cambile se comportou que nem um atulu quando minhas amigas estavam aqui. A Maca não levantara nem abaixara a voz e deu para ouvir claramente tudo o que ela dizia da cozinha. Maca, você pode ter a opinião que quiser, mas precisa tratar sua prima com respeito, entendeu bem? Respondeu tia Ifeoma em inglês, falando com firmeza. Eu só estava perguntando. Chamar sua prima de ovelha não é ter respeito. Ela é esquisita. Até já é estranho. Tem alguma coisa errada com eles. Aqui a gente percebe uma coisa que é o seguinte. Se por um lado, o tempo todo na narrativa, a gente tem a Cambile descobrindo um mundo novo, nesse trecho em que ela escuta o diálogo da Amaca com a mãe, ela percebe ela está no lugar de quem é estranha, no lugar de quem é o outro, né? E de uma forma muito diferente, por exemplo, do que acontece lá com a freira, com a irmã Verônica, que olha de cima para baixo. A Maca tem uma postura de quem quer entender o que está acontecendo, ainda que ela chame, ainda que ela pergunte se ela não é anormal. Por quê? Porque Cambile não fala, né? A Cambile está aqui cortado, mas esse trecho aqui
em que ela começa a pensar que não consegue dizer e fica em silêncio, ela sai e corre para o banheiro. Então, tentem imaginar um grupo de adolescentes que estão falando sobre estética, cabelo, etc., tentam incluir a Cambile na conversa e, ao invés de se incluir na conversa, de se colocar também, de falar do próprio cabelo, ela foge. Né? Então, a gente tem uma percepção, e aqui é o momento em que a Cambile talvez perceba o quanto existe um outro jeito de viver e que talvez o jeito dela seja de fato esquisito, como a Maca coloca aqui, e que está em evidência. O romance vai apresentar em vários momentos esses choques de cultura, mas eu quero terminar com um último, que é uma sequência, na verdade, entre a Cambile e o Padre Amadi. E aí a gente tem 3 trechos diferentes aqui que envolvem o Padre Amadi. Eu estou dormindo no mesmo quarto que meu avô. Ele é pagão, disse eu num impulso. Por que você diz isso? Perguntou ele. É pecado. Por que é pecado? Olhei atônita para o Padre Amadi. Era como se ele houvesse pulado uma fala no roteiro. Eu não sei. Foi seu pai quem lhe disse isso. Já me falou um pouco do seu pai no outro dia, Cambile. Então, o que a gente tem aqui? Uma percepção do cristianismo de forma diferenciada. A Cambile vai ter a sua identidade, a sua percepção de mundo extremamente marcada pelo cristianismo. Até chegar à casa Tifiloma, a maior parte das cenas vão se passar numa escola católica, dentro de casa, que é uma casa toda católica, e dentro de uma igreja. Então, esses espaços formam a identidade da Cambile e a voz do pai é a lei, né? É a voz do próprio Deus, quase, para Cambile. Então, quando um padre, que é essa figura de autoridade espiritual, pergunta por que é pecado dormir no mesmo quarto que um pagão, isso coloca em choque a lógica cristã sobre a qual a Cambile foi criada. Né? Esse é o primeiro impacto acerca do cristianismo que vai aparecer aí. Vamos para o segundo. Você tem boas pernas para correr? Devia praticar mais. Desviei o olhar. Ninguém jamais me dissera algo parecido. Parecia próximo demais, íntimo demais, que os olhos dele estivessem nas minhas pernas, em qualquer parte do meu corpo. Você não sabe sorrir? Perguntou o Padre Amadi. O quê? Ele esticou o braço e deu um leve puxão nos cantos da minha boca. Sorria. Eu quis sorrir, mas não consegui. Aqui a gente tem uma outra questão que eu acho bem interessante. Se, por um lado, o Padre Benedict é aquele que fala músicas nativas, transformando os lábios num U invertido, ou seja, uma pessoa constantemente séria, o Padre Amadi é aquele que convida ao riso, convida a abrir os lábios, convida a mostrar os dentes. E não só, é esse que observa as potencialidades da Cambile, falando aqui das boas pernas para correr. E a percepção, a forma como a Cambile vai receber isso é justamente de alguém que não está acostumado com intimidade. Ela que deseja ardentemente que o pai passe a mão na sua cabeça, dando aprovação, ela não está acostumada a ser o centro das atrações, a ser o objeto sobre o qual se fala, a pessoa que é elogiada, né? Tanto que ela vai classificar isso como próximo demais, íntimo demais. E é interessante essa sequência porque o tempo inteiro a gente vai ter uma série de outros momentos de pensamento da Cambile em que ela vai colocar essa proximidade. Tem uma cena que é interessante, que está no carro, que ela fala, eu nunca fiquei tão próxima de um padre a não ser numa confissão. E já que ela estava numa confissão, ela se sente impelida a confessar um pecado ou aquilo que ela entende como pecado. A última coisa aqui sobre a sequência com o Padre Amadi é esse daqui. No carro, ele pôs uma fita para tocar. Quando a primeira música acabou,
Ele baixou o volume e perguntou: Gostou do jogo? Gostei. Eu vejo Jesus no rosto deles, no rosto daqueles meninos. Olhei para ele. Não conseguia fazer uma conexão entre o Cristo louro pendurado na cruz polida que havia em San Agnes e as pernas cheias de picadas dos meninos. Essa daqui é uma parte que eu acho sensacional, porque a gente tem duas percepções muito diferentes sobre o Cristo. Né? É apresentado para Cambile esse Cristo que é louro, pendurado numa cruz, enquanto o padre Amadi vai ver Cristo no olhar do rosto dos meninos, daqueles meninos pobres, cujas camisas não têm cor, né, de tão gastas que são, cujos shorts são cheios de furos. E são esses meninos, são esses rostos que para o padre Amadi revelam Jesus. Né? É uma percepção de Jesus de pessoas próximas, de pessoas acessíveis. Em contraponto a isso daqui, a gente tem a percepção que é apresentado o tempo todo para Cambile desse Cristo que está morto, que é louro, que está distante e que está nessa cruz polida lá em San Agnes. Ou seja, essa percepção de distância, de distanciamento, de isolamento, e também de hierarquia. Né? Essa distância, ela também vai marcar uma hierarquia. É um Deus que está distante, enquanto que esse vejo o rosto de Jesus neles é aquele Deus que está no meio de nós, né? Esse que é próximo, esse que é acessível. Então vamos para a conclusão. O que a gente pode amarrar dessa sequência? Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente perceber é que em vários momentos do romance, o Hibisco Roxo se mostra a exemplificação da discussão travada na palestra do perigo da história única. Na palestra, a Chimamanda vai falar o quanto determinadas coisas são apresentadas a partir de um determinado olhar. Então, um exemplo bem bacana para pensar é o Papa Nuco. Né? O Papa vai dizer o tempo todo que o avô é pagão. No momento em que os irmãos são colocados de forma que eles precisam conviver na casa da tia Fioma com o avô, eles percebem que esse paganismo sobre o qual o pai fala é uma história única sobre o avô. Por exemplo, segunda coisa, os estranhamentos sobre o novo mundo, sobre o mundo novo e diferente, permeiam toda a obra literária. E aí esse olhar da Cambile, que não fala, que não emite opiniões, é extremamente importante para mostrar que esse mundo está se revelando de forma nova e diferente o tempo todo. E terceiro, a autora, ao longo do romance, desafia o leitor, então não é algo que acontece só dentro do corpo do romance, mas aquilo que traz para a gente, para fora do romance. Ela desafia o leitor a compreender o ponto de vista de cada um dos personagens, frente ao novo mundo que se apresenta. Claro, a voz narrativa aqui o tempo todo é da Cambile, mas a gente tem uma série de outras falas que vão colocar os próprios pontos de vista, de forma que a gente entenda que essa história não é única. Mesmo que ela seja violenta, mesmo que ela seja estranha, cada personagem tem uma razão, um caminho, um porquê de agir, de viver e de pensar daquela forma.